Oi galerinha, tudo bem? Aqui é a Pam e eu queria começar pedindo desculpas por não ter postado um vídeo semana passada. É a primeira semana desde que eu comecei a postar esses vídeos que eu não posto nada. E eu gravei o vídeo, né? Eu cheguei a gravar o vídeo, só que eu não gostei. E eu não tava com paciência de editar e... Enfim, eu não tava sentindo que eu queria postar, sabe? Então, eu simplesmente decidi não postar. E tudo bem, sabe? Eu queria ter essa questão de comprometimento e realmente postar toda semana como um desafio pra mim mesma. Mas como eu tava falando com a minha família, né? Se não é uma coisa que tá me fazendo bem, eu não preciso forçar. E eu realmente não tava sentindo como postar nada semana passada. Mas essa semana eu tô um pouquinho melhor e decidi postar, né? Vou postar esse vídeo hoje. Que eu estou atrasada. Estou gravando esse vídeo de hoje para hoje. E eu queria gravar fim de semana passado, mas eu não gravei. E muitas coisas aconteceram nessa semana. Inclusive eu posso misturar um pouco dos vídeos da semana passada com esse. Porque semana passada eu mostrei o vídeo que eu fiz semana passada, eu mostrei a bolsa que eu fiz. E eu não tô afim de gravar de novo, então eu vou botar aqui pra vocês verem a bolsa que eu fiz. Eu tive um workshop no sábado passado e eu fiz uma bolsa. Minha primeira bolsa em feltro. Eu tinha feito já um cachecol com essa técnica de feltro molhado. E ele está aqui, que eu não tinha mostrado ainda. Acho que mostrei foto em outros vídeos, mas eu nunca tinha mostrado o cachecol em si. Aí eu trouxe ele pra mostrar. E a minha bolsa, gente, achei a bolsa tão bonitinha. O que vocês acharam? Eu achei que ficou uma graça. Bom, eu queria mostrar isso. Não acho que eu vou dar muito, porque eu não sou muito de mão, tipo, de bolsa de mão, mas foi legal aprender a fazer, né? Eu tirei umas fotinhas, eu vou botar aqui a foto do processo que eu fiz. Deixei muito legalzinho. Ó. E é legal, tipo, ela não costura nem nada. Você só vai fazendo e depois você corta, você abre ela e você usa muito sabão e água quente e fricção. E fica tudo bom. Deixa eu pensar. Cadê meu cachecol? Eu tinha trazido o cachecol pra mostrar pra vocês também. Está aqui. Meu cachecol. Deixa eu ver se tá na minha cara. Tá. Eu já tinha feito algo com... Algo não, eu tinha feito um cachecol com essa mesma técnica de filtragem molhada. E esse foi o cachecol que eu fiz. Eu nunca usei ele, mas ele é bem quentinho. Enfim, eu tô gostando de aprender a fazer essas coisas, sabe? Eu acho que tem muita coisa que você pode fazer com essas técnicas. Então eu tô feliz de aprender. Outra coisa que eu fiz também essa semana foi que eu tinha feito uma peça de cerâmica na casa de uma amiga minha. Que a gente tinha se encontrar pra bater papo e brincar com cerâmica. E fazia mais de um mês que eu fiz a peça, só que ela ainda não tinha vindo aqui em casa pra gente pintar, porque a gente pintou com as minhas tintas acrílicas que eu comprei quando eu fiz esses quadros aqui. Aí a gente pintou. Aí eu fiz, olha, eu não sei... deixa eu ver aqui. Dá pra ver? Ficou meio craqueladinho o verniz. Eu não sei se é porque eu botei muito verniz. Eu não sei. Mas acho que ficou bonitinho. Esses cafezinhos eu fiz um carimbinho pra carimbar, né? Eu peguei uma imagem, contornei e fiz um carimbo. Então eu achei que ficou bonitinho. E eu gostei que misturei técnicas, mas eu realmente não entendi muito bem o que aconteceu com esse verniz. Tá muito craquelado. Eu não sei se eu tenho que botar uma... Cadê? Eu não sei se eu tenho que botar outra camada de verniz por cima pra cobrir esses craquelados. Se vai ficar assim mesmo. Aqui, ó. Não sei, mas eu gostei. Gostei. Deixa eu pensar o que é mais difícil essa semana. Essa semana eu tipo, eu sinto que eu trabalhei o fim de semana inteiro. Porque eu trabalhei a semana inteira passada, aí no sábado eu tive o workshop o dia inteiro e fiquei de babá das crianças no sábado à noite. Aí no domingo foi a Páscoa e eu almocei com eles e passei boa parte do dia com eles, então eu sinto que eu vi eles todos os dias, sabe? E não foi ruim, foram dias bem bons. O sábado foi bem tranquilo, o domingo também. Mas eu tô bem cansada, sabe? Eu não sinto que eu descansei no fim de semana. Então, tipo, hoje é quarta-feira. Eu tinha que ter postado o vídeo ontem, só que eu não postei. Quer dizer, eu não fiz o vídeo ontem, então eu não tinha como ter postado. E, sei lá, parece só que eu tô me arrastando, sabe? Eu já tô esperando o fim de semana. Mas
as crianças têm tipo, daqui a uma ou 2 semanas já vinha as férias de abril, né? Então elas vão ficar 1 ou 2 semanas fora, não sei. Então vai ser bom que eu vou conseguir descansar. E é isso. Essa semana não tem muita movimentação. Eu machuquei meu joelho no domingo. A gente foi na casa da antiga babá das crianças, que cuidou delas desde que elas eram pequenininhas. Ela é brasileira também. E o almoço foi na casa dela de Páscoa. E elas têm um balanço que, meu Deus, é muito, muito grande. Acho que o maior balanço que eu já vi. É uma árvore devia ter uns 5 metros. Não sei se 5, talvez uns 4. Não, mas 5 metros, não, 5 metros de corda. E era muito comprido a corda. E era tipo uma caminha que as crianças deitavam em cima e você balançava as crianças. E tava eu e a mãe das crianças balançando tipo, ela empurrava, eu pegava e empurrava de volta pra ela. E até aí tudo bem, só que daí nisso o pai das crianças veio muito entusiasmado, pegou as crianças e jogou muito forte. Só que ele jogou no ângulo que quando voltou, ele ia bater direto na cara na árvore, as crianças iam bater na árvore. E ele tava distraído conversando e eu vi que isso ia acontecer. Então eu saí correndo pra segurar as crianças. Só que, tipo, velocidade com a força foi muito mais forte do que eu consegui segurar. Então meu corpo foi. Só que nisso que o meu corpo foi junto, o meu pé ficou preso numa raiz da árvore. Aí eu só senti assim, pac! E eu não conseguia botar o peso no meu joelho. E, nossa, doeu muito na hora. Eu não consegui, nem tirei nem nada, só fiquei tipo... Assim, tipo... Fudeu. Aí, daí, no domingo inteiro foi horrível pra dirigir, porque meu problema no meu joelho não era quando ele fazia esse movimento, era quando ele mexia de lado. Então, por exemplo, quando você dirige, você tem que ficar alterando o teu pé entre o pedal de freio e o acelerador. Meu Deus, nossa, doía tanto. Aí sim eu chorei. Que depois desse almoço de Páscoa, eu fui pra casa de umas amigas. E era mais, tipo, quase 1 hora de distância do lugar onde eu fui, né? Porque a casa da moça do almoço já era quase 1 hora de distância. Então eu tive que dirigir mais 1 hora pra voltar. E ainda era, tipo... A casa da minha amiga é uma meia hora daqui. Então fui em direções completamente diferentes, sabe? E eu fui chorando do caminho até lá. Eu tive até que dirigir com um pé em cada pedal. Tipo, eu tive que botar o pé direito no pedal do freio, porque eu não tava... Esse movimento, nossa, tava me matando. E eu fiquei bem preocupada, porque minha experiência aqui com o médico não é muito boa, né? Eu fui quando eu tive infecção urinária, eu tive que ir no pronto... Eu fui em uns 3 pronto-socorro diferentes até acharem onde atendia o meu seguro, enfim. E daí eu não consegui voltar também, deu uma confusão. Então eu tava com medo de ter que ir de novo. Mas no domingo doeu muito o dia inteiro. Eu tomei remédio, no segundo doeu bastante. Ontem já melhorou, tipo, eu consigo... se eu consigo evitar fazer certos movimentos, não chega a doer. Tipo, ele não fica doendo gratuitamente, sabe? É só quando eu viro meu pé assim. Que daí eu acho que mexe nos tendões, não sei. Então eu tô tentando fazer esses movimentos. Mas de vez em quando, tipo, eu esqueço, daí eu piso em falso, daí eu... que merda. Mas fora isso, tá de boa. Eu tava bem preocupada no domingo e na segunda, mas agora eu tô bem tranquila, eu acho que vai ficar de boa. Mas isso fez com que eu cancelasse a minha aula de polidense na segunda, né? Que eu teria aula na segunda, eu falei, sem condições de eu ir, sem condições, porque eu tô muito dolorida. E eu vou acabar ferrando mais o meu joelho, então eu não fui. E daí acabou que eu acabei de receber um e-mail também dizendo que minha aula da semana que vem foi cancelada também, porque a professora não vai poder ir, então eu vou ficar mais 2 semanas sem fazer poli, o que talvez seja até bom, porque acho que daí o meu joelho dá um descanso, né? Mas eu tenho que ver, eu ainda não sei o que eu vou fazer essa semana, essa semana eu tô... Tenho tido muitas coisas na minha cabeça, sabe? Tanto em relação a preocupações sobre o meu presente, sobre o futuro, então eu tenho andado meio assim. Então, eu acho que eu só preciso descansar, sabe? Só preciso de uma noite inteira de sono sem complicação, sem perturbação, sem joelho doendo, sem nada. E pra eu meio que recomeçar fresh. Não sei. Eu não lembro o que eu fiz na semana passada. Eu sei que eu fiz o negócio da bolsa e que eu cuidei das crianças também no fim de semana, mas eu não lembro. Eu sei que esse fim de semana eu tive o encontro de au pair e... Algumas das meninas que eu conhecia foram. O encontro, o tema era aniversariantes do ano. Então todos os aniversariantes do ano inteiro era festa de aniversário de todo mundo. Só que no caso realmente era aniversário de 2 meninas que são gêmeas. Então a gente cantou parabéns basicamente pra elas em várias línguas, o que foi bem legal.
Acho que o que eu mais gostei foi em francês. Se bem que o mexicano também foi bem bonitinho, porque cantaram uns 2 ou 3 em espanhol. Porque tem um espanhol geralzão, mas tem o mexicano que é diferente. Eu gostei desse mexicano. E é isso. Essa semana eu estive... Não fiz muitas artes. Eu fiz algumas coisas de cerâmica com as crianças. Num dia que eu achei que elas não tinham nada, mas elas tinham. E acabou que eu não levei elas pra uma atividade porque a família esqueceu de botar no calendário. E na minha cabeça, assim, tipo, se não tava no calendário, porque não tinha nada, entendeu? Depois eu até pensei, elas não tem rock hoje não. Né, mas aí eu achei que era no calendário e falei assim, não tem nada. E tipo, passou, nem me passou na cabeça perguntar pra família, sabe? E daqui a pouco eu não levei elas. Foi a primeira atividade delas que, tipo, eu não levei. Mas foi de boas, a família não ficou chateada comigo não, tipo, eles ficaram bolados com a situação, né? Eu também, mas foi mais engraçado que outra coisa. E daí eu com as meninas, a gente brincou, fez umas coisas de... Essa argila que seca, né? Tipo... aqui a gente chama de air dry clay. Então, não sei. Mas foi bem legal. E eu, por algum motivo, comecei a pintar pássaros. Eu não entendo nada de pássaros. E eu fiquei meio que inspirada no pato que eu fiz na outra semana que eu postei aqui já. E eu pensei, bom, e se eu fizer um passarinho, né? E tem um passarinho vermelho, um cardinal, eu acho, red cardinal, que de vez em quando aparece aqui. E eu nunca consigo tirar uma foto dele, nunca. E fico frustrada, porque ele é tão bonitinho, mas sempre que eu me mexo pra tirar foto, ele some. Aí eu decidi procurar imagens na internet sobre esses passarinhos e resolvi fazer um desenho. E daí acabei fazendo um passarinho azul também, na mesma folha. E eu vou mostrar aqui pra vocês. E daí nesse encontro de au pair, eu resolvi fazer um outro pássaro que eu fiquei depois pensando... Eu não sei se é um falcão, ou se é uma águia, ou se é um falcão-águia, ou uma águia-falcão, porque... Eu pesquisei imagens de referência de falcões, mas quando você tira uma foto do meu desenho e pergunta no chat, tipo no Google, eles falam que é uma águia. E daí eu fiquei vendo milhões de imagens de falcões e águias e eu não cheguei à conclusão de qual que é qual. Mas também, tipo, o meu desenho não é a melhor coisa do mundo, então... eu acho que é uma mistura e é isso aí. Então esse aqui é o passarinho que eu fiz, ó, eu botei... Deixa eu botar aqui. Eu testei minha aquarela brilhante que eu comprei. Eu achei que ficou bem brilhante, mas como me falaram, parece mais uma fênix do que um passarinho normal, que tem muito brilho. Que agora não dá pra ver direito, mas no sol dá pra ver muito. E o passarinho azul. Dá pra ver que ficou bem brilhantezinho. Deixa eu ver. Aqui esses dois. Os olhinhos estão meio opacos porque eu botei o negócio de brilhar no escuro. Mas acabou que eu nem cheguei a ver se não ficou legal. E eu acabei fazendo esse falcão, águia, falcão no encontro de au pair. E depois eu... Tipo, depois do encontro de au pair, eu fui num parque que tem ali na frente. E sentei, fiquei pintando, vendo os barquinhos passando. Voltou a temporada dos Duck Boats. O Duck Boat aqui em Boston é um barco que ele é tipo um carro. Então você entra... É tipo aqueles ônibus turísticos, sabe? Você entra no barquinho, você dirige pela cidade e o guia turístico vai te contando coisas aleatórias sobre Boston. E depois você entra no Rio Charles com o barquinho e é bem legal. E geralmente eles deixam todas as crianças do ônibus dirigirem o barco. A gente fez isso, eu fiz isso com a Alejandra no final do outono, eu acho. Quando a minha amiga Alejandra ela veio de Connecticut ficar aqui em casa, eu e ela, a gente levou as minhas crianças pra fazer esse passeio, né? Foi bem legal. O guia turístico, ele era muito animado, foi contando vários fatos aleatórios e contando quantos Dunkin' Donuts tinha, porque o Dunkin' Donuts, ele surgiu aqui em Boston, né? E é uma coisa muito... Pessoa que fala assim, nossa, nós criamos o Dunkin' Donuts. E eles são muito fortes a respeito disso. Então foi bem legal. E acho que eu tô com vontade de fazer de novo esse passeio. Só que dessa vez eu sozinha, sabe? Sem as crianças. Mas
Não sei, foi legal. Eu tô com vontade de ir em mais parques também, agora que o sol tá abrindo. E talvez pintar, não sei. Quarta-feira. Aqui as crianças, tipo, toda quarta-feira sim, quarta-feira não, elas saem mais cedo da escola. Isso não só as minhas crianças, mas tipo todas as crianças, né? Inclusive tem escola que toda quarta-feira sai mais cedo. E eu tô pensando em pegar as crianças essa quarta e juntar com outras au pairs em um parque para as crianças brincarem, enfim. E talvez eu leve alguma coisa de pintar, porque eu levei da última vez e foi muito legal, entendeu? Só que foi uma logística muito doida pintar com todas as crianças, sabe? Porque elas sujam muito. E eu não sei quantas crianças que vão. Enfim, não sei se eu vou fazer isso de novo, mas foi muito legal, então talvez eu faça. Mas aí eu sei que eu não vou relaxar, eu vou ficar pra baixo pra cima o tempo todo. Então não sei se eu tô com muita energia, porque eu machuquei. Ah, lembrei o que eu tava querendo falar antes de domingo. Eu fui. No sábado eu tive o. Eu tive. Eu fiz a bolsa no sábado e domingo foi Páscoa. E na Páscoa eu fui almoçar na casa da antiga babá das crianças, que é brasileira também. Eu não acho que rompeu nada, só que distendeu feio. E eu não conseguia pisar direito naquele dia, foi super dolorido. Demorou uns 3 dias pra eu conseguir, tipo, andar normal. E o problema é que eu acabei forçando mais o outro joelho, né? Porque já que o meu pé. Já que um joelho tá doendo, eu acabei forçando mais o outro. Daí agora eu tô com os 2 joelhos doendo. Aí eu não sei se eu vou ter energia pra ficar agachando e levantando e pegando tinta de criança e entregando pincel. Porque foi difícil da outra vez. Então, não sei se eu vou ter energia. Eu tive até que cancelar minhas aulas de pole essa semana, porque eu não consigo nem dobrar o joelho direito. Imagina fazer de doideira lá de pole. Aí não sei. Mas é isso, são essas minhas fofocas. Eu vou ver se eu ponho alguns trechinhos do vídeo que eu fiz semana passada, porque o vídeo em si não ficou ruim. O problema mais é que eu tava sem energia pra editar, sabe? E eu tava com uma cara de cansada. Eu tô com cara de cansada agora e eu tô cansada mesmo. Eu tô bem cansada. Eu tenho andado muito estressada esses dias. Mas eu tô vendo que meu tempo aqui tá acabando, né? E eu tava contando, tem umas 20 semanas aqui. O que passa voando, né? E sendo que dessas 20 semanas, umas 3 ou 4 eu não trabalho, porque eles vão viajar. Eu nem contei meu período de férias, porque eles perguntaram, quando é que você quer tirar férias? Eu falei, cara, vocês já me deram mais de um mês de férias, sabe? Tipo, eu não vejo necessidade de eu pegar mais uma semana de férias. Então, tipo, pode contar esses dias que vocês estão viajando como minhas férias, porque eu não. A única coisa que eu pedi foi alguns dias off, que no caso seria o meu aniversário, que é dia 14 de maio, que eu não vou trabalhar, que eu vou tentar pegar aquelas coisinhas de graça que eu peguei ano passado um monte quando eu tava morando lá no Colorado. Peguei bolo, peguei sorvete, peguei maquiagem, peguei um monte de coisa. Então, essa é uma das coisas que eu tenho pensado muito, porque falta um mês pro meu aniversário. Então eu já tenho que fazer as assinaturas nos aplicativos que eu quero buscar coisa, né? Pra entrar no site de rewards, né? Que você se inscreve de graça no aplicativo, assim, você faz um download do aplicativo, cria uma conta e você aplica pro rewards. Então, mas geralmente tem que ter mais de um mês de antecedência. Eu lembro que ano passado eu não consegui pegar nada na Victoria's Secret porque eu não tinha me inscrito a tempo. Então, eu vou ver se eu consigo fazer isso. E enfim, eu não sei exatamente quais são as lojas que eu vou, porque lá no Colorado foi muito fácil, que eu fui em 2 shoppings e pronto. Aqui eu nunca nem fui no shopping, então eu não sei quais lojas que tem no shopping, eu tenho que sentar e ver isso tudo. E quais que dão coisas de graça. Porque eu gostei de fazer isso, foi bem divertido eu ficar pra baixo e pra cima. E se não me engano, meu aniversário fica numa quinta-feira. O que é de boas. Aí depois disso. Não, quinta não. Acho que não. Ah, sei lá. Eu sei que logo depois, no fim de semana seguinte, eu acho, ou no outro, vai ter um festival de tatuagem em Rochester. Acho que assim fala, Rochester, em Nova York.
É uma cidadezinha super no norte de Nova York, bem longe de New York City, é bem no norte. E são umas 6 horas de carro daqui e eu vou nesse evento. E então eu vou sair daqui numa quinta-noite. Então, não, meu aniversário não cai na quinta, ou é na quinta anterior, sei lá. Eu vou sair daqui quinta-noite e volto só segunda-feira à noite, porque eu pedi pra eles pra eu não trabalhar na sexta e não trabalhar na segunda. E daí eu descobri que segunda já é feriado, então eu já não trabalharia. Então eu meio que dos meus dias de férias, eu peguei o meu aniversário off e peguei a sexta-feira off. E daí é uma das coisas que eu tenho pensado muito também. Qual vai ser o meu planejamento pra ir? Porque eu tava vendo preço de hospedagem e eu gastaria mais de $500 tranquilamente de hotel. Fora que eu vou gastar um monte com gasolina e vou comprar o ingresso do evento e vou gastar com comida, então, tipo, ficaria uma viagem muito cara pra mim, pra eu fazer sozinha, né? Tipo, porque se eu fosse com outra menina, com outra au pair, a gente poderia dividir o preço da hospedagem no meio, mas como eu vou sozinha, eu não quero gastar mais de $1.000 só com o evento, sabe? Então eu tô pensando em ir dormir no carro. Aí eu tava aqui vendo lugares que dá pra dormir no carro, pesquisando essas coisas, porque eu sei que tem gente que vive no carro, então isso não é complicado. Eu posso muito bem dormir 3, 4 dias no carro, né? Só que eu tô pesquisando a maneira certa de fazer isso. E vou me planejar direitinho pra isso. Então, essa é uma das coisas que eu tenho pensado essa semana. E, como eu tava falando, é bem no norte de Nova York, ele divide um lago com o Canadá. O lago Ontário. Então, de um lado do lago é Estados Unidos e do outro lado é o Canadá. E eu tava pensando, gente, como é que as pessoas de um lado cruzam o lago e tá do outro lado, né? Porque não tem muralha, não tem fronteira nem nada. E eles falaram que a polícia fica de olho, né? Tipo, se tem alguém no meio do lago, eles ficam de olho pra ver se a pessoa nadou de um lado ou do outro, como é que foi. Eu acho isso muito complicado, eu não sei como é que funciona. Mas eu quero ir nesse lago pra ver. Obviamente vou ficar do meu lado, porque eu não quero ser impedida de voltar pros Estados Unidos, porque, enfim, eu cometi o erro de atravessar o lago. Então, eu vou me manter no meu lado da praia, mas vai ser legal. Porque o evento de tatuagem mesmo é só na sexta, sábado e domingo. Então, quinta-noite eu vou dirigir, enfim. E eu vou ter segunda inteira livre, porque segunda é feriado, eu não trabalho. Então eu vou ver se eu aproveito o dia no barco. E o evento de tatuagem ele começa às 11 da manhã. Porém, eu me inscrevi nos workshops que vão ter. Não é bem aula, né? Mas não sei se é tipo um palestra, se eu vou aprender realmente fazer uma coisa manualmente ou se eles só vão me explicar e eu vou ter que absorver os conhecimentos. Mas são tipo 3 workshops com tatuadores famosinhos aqui, que eles vão explicar as técnicas deles, que são técnicas diferentonas. E eu acho isso legal. Então, e vai ser da parte da manhã, né? Então, tipo, vai ser tipo de 8h30 até as 11. E vai ser já um lugar de tatuagem, então eu vou ficar o dia inteiro mesmo. Então eu tenho que só me preparar psicologicamente. Eu tenho que ainda ver estacionamento. Entra na conta do planejamento, né? Porque eu lembro que eu gastei um monte de estacionamento no evento de tatuagem em Denver. Mas eu não gastei com hospedagem porque eu dirigia o tempo todo, né? Então eu dirigia até o evento, ficava o dia inteiro e depois eu voltava pra casa. Então não tinha problema de hospedagem. Mas enfim, não sei. Não sei como é que vai ser. Eu tenho que planejar. Eu tenho que realmente sentar e pensar nisso, sabe? Porque essa semana minha cabeça anda assim meio confusa, eu não tô dormindo direito. Também tem a ver com a questão da dor do joelho, porque eu fico sem posição pra dormir, sabe? Daí eu fico irritadiça, porque meus 2 joelhos estão doendo. Aí eu não quero ficar tomando remédio. Aí, enfim, aí isso me estressa. Mas é isso. Essas são as minhas fofocas dessa semana. Eu vou postar o vídeo hoje pra vocês verem. E é isso. Obrigada por terem visto meu vídeo. E não fiquem bravos comigo porque eu não postei, tá bom? É porque eu não tava a fim de postar mesmo. Mas hoje eu vou postar e semana que vem eu vou fazer melhor, tá bom? Viu? Ele concorda comigo, ela vai fazer melhor. Um beijinho. Tchau, tchau. Ah, eu vou postar mais
mais fotos e vídeos dos meus desenhos brilhando no sol. E outras coisinhas aí. Então, se eu não postei ao longo do vídeo, espera um pouquinho aí que eu vou postar aqui no final, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Oi, galerinha. Então, de novo a câmera deu ruim. Eu não sei o que tá acontecendo com essa câmera, cara. Tá no carregador. Eu não sei. Mas eu já tava me despedindo, então eu vou deixar o vídeo por aqui mesmo. E eu vejo vocês semana que vem. Eu fiz algumas aquarelas, mas eu não tô afim de mostrar agora. Tá, eu vou fazer, essa semana eu vou fazer uma pastinha de todos os trabalhos novos que eu fiz. E eu vou atualizar aqui pra vocês no próximo vídeo. Eu fiz alguns carimbos também com o meu kit novo de fazer carimbos, ficou bem legal. E é isso, eu fiquei bem distraída agora porque a galera chegou em casa agora com o cachorro tá latindo. Eu fiquei estressada com esse negócio da câmera também e fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas eu vou parar por aqui. E é isso, eu espero que semana que vem eu esteja mais organizada e consiga falar com vocês mais. Eu ainda tenho que falar sobre os potinhos, o potinho dos papeizinhos. Eu fiz uns 2. Eu tava pesquisando, eu tirei pesquisar sobre coisas sobre o Canadá e eu tirei também acabar uma aquarela que eu tinha começado, então eu fiz esses 2. Eu não filmei, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre eles no próximo vídeo. E é isso. Obrigada por estarem aqui comigo e por verem os meus vídeos. E por mais que às vezes eu não saiba o que eu tô fazendo, pelo menos eu sei que vocês estão aqui comigo vendo meus vídeos. Isso é bom. Eu tenho mais algumas coisas pra falar também sobre... eu lembrei. O que eu queria falar ontem foi aniversário da minha avó. Minha avózinha, ela fez 81 anos. Eu tava falando com ela. E teve uma hora que eu fiquei bem triste, porque ela tava falando que já fazem 4 anos que minha bisa morreu. E pra mim parece que foi ontem que minha bisa morreu, sabe? E daí ela começou a chorar falando da bisa. Eu fiquei assim, você chorar também. Mas, aquela coisa, né? Ela tá bem idosinha e ela mora sozinha. Aí eu fico, poxa, saudade. A gente nunca foi muito próximo, assim, quando eu era criança. Eu sempre fui mais próxima da minha avó materna, né? E agora eu acho que de uns anos pra cá, não sei se foi desde que minha bisa morreu, acho que pouco antes da bisa morrer eu fiquei mais próxima da minha avó. E agora que ela não tem mais a bisa, porque antes as 2 moravam juntas, né? E agora que elas não moram mais juntas, ela fica muito sozinha. E meu avô morreu também. Tudo bem que eles não são casados há 500 anos, mas na cabeça dela agora ela se tornou viúva, sabe? E eu fiquei meio que surpresa do quanto isso impactou ela emocionalmente, porque ela e meu avô eram separados há anos, um nem olhava pra cara do outro, sabe? Mas aí eu acho que agora saber que não tem ele também, ela ficou meio bolada. Então, eu tava passando isso com ela ontem, foi meio emotiva. E é isso. Semanas de grandes emoções. Não resolvi muitas coisas, por mais que pareça que eu fiz muitas coisas, eu não fiz. A semana foi mais chill, né? E tá bom. Um beijinho. Tchau, tchau. Agora falando aqui sério. Honestamente, eu tô de saco cheio disso de ter que ficar filmando a minha cara. Olha a minha cara, olha. Isso me estressa tanto. E eu não sei por que eu faço esses vídeos, porque não é como se eu fosse gravar um conteúdo incrível ou virar uma youtuber muito famosa. Então eu não sei por que eu faço isso, eu só... Acho que é tortura, sabe? Tortura psicológica. Eu não sei.
Nem como se eu estivesse sendo falsa nos vídeos, eu não tô. Eu tô tentando ser o mais verdadeira possível, mas... Eu também não falo as coisas que eu penso sem filtro, sabe? Tem coisas que eu não consigo falar, que eu não posso falar, que são muito da minha vida pessoal e isso me estressa. Então, eu meio que sinto que eu tô, sei lá, botando uma máscara, e eu, de certa forma, eu tô, né? Mas essa máscara dói na minha cara, sabe? Tipo, estressa, estressa. Eu tô realmente estressada. Você vê pelos meus cabelos, a quantidade de cabelo branco que eu tô tendo. Tudo cabelo branco novo. Mas, enfim. Tá acabando, eu acho. Não sei. Eu acho que eu tô falando que meu tempo no pé tá acabando, mas isso me preocupa mais ainda, porque pelo menos agora eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Mas depois que meu pé acabar, eu não sei o que eu vou fazer. E isso me preocupa também. Sei lá. Difícil, viu? Complicado. É complicado essa fita. Mas é isso. Beijinho. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Pam.